Estamos na reta final do Brasileirão, por isso decidimos selecionar 50 gringos em diferentes clubes a fim de entender quais foram os piores e quais foram os melhores, de acordo com os números, usando o tradicional formato de tier list. Se você não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. E já adianto, haverão surpresas. Esse é o radar da Toca. Seguindo por ordem alfabética a partir do sobrenome, abrimos essa lista com uma das piores contratações do ano. Lucas Alário entrou em campo apenas 15 vezes pelo Colorado no Brasileirão e foi mal em absolutamente todas. Um jogador que chegou da Bundesliga, ganhando a bagatela de 1 milhão por mês, gerou enorme expectativa e na prática perdeu muitas chances, finalizou pouco e não criou nada. Um bote de pé de rato! A contratação mais cara da história do futebol brasileiro mostrou seu bom futebol desde que chegou ao Botafogo. Thiago Almada é realmente diferente. Tem técnica, finalização, além de ser o segundo jogador com o maior número de passes decisivos por partida. Só não abre o nosso tier de elite porque participou pouco em gols. Apesar de ter chego bem no momento de oscilação do Galo no campeonato, Júnior Alonso vem fazendo o seu trabalho de forma consistente. É bem participativo, faz bem a saída de bola e tem bons números defensivos. O ponto em desfavor é o número de perda da posse de bola, que é relativamente alto para um zagueiro. Very good. Arboleda, zagueiro do São Paulo, é o quarto defensor que melhor distribuía a bola. Porém, na parte defensiva seus números estão bem semelhantes à média do campeonato. Não tem um quesito em que se destaca mais que outros nomes. Além disso, cometeu um erro que levou diretamente ao gol. Very good. Apesar da situação terrível que o Fluminense vive dentro do Brasileirão na temporada, John Arias foi aquele cara que não deixou seu nível cair em nenhum momento. É um jogador muito completo e sua capacidade de drible gera muitas faltas próximas à área. Mas as 9 grandes chances perdidas colocam ele no tier. Você é ridículo! Logo no começo do ano, fizemos uma lista com as melhores opções sem contrato do mercado. E Santiago Arias estava entre elas. O Bahia fechou com o lateral direito que vem fazendo um bom Brasileirão. Passa muita segurança na parte defensiva, somada à capacidade ofensiva em criar chances para a equipe. Apesar disso, cometeu um pênalti, um erro que levou ao gol e tomou um vermelho. Very good. Esse é craque, não tenha dúvidas, mas está sofrendo com muitas lesões ao longo do ano por decorrência de um problema no joelho. Por isso, não conseguiu jogar tantos minutos quanto se esperava, mas quando esteve em campo, sempre fez a diferença. São 5 gols e 5 assistências em 15 jogos, 7 grandes chances criadas e média de 1,9 passes decisivos. Você é ridículo! Alexander Barbosa está fazendo um bom campeonato brasileiro. Tem alto número de divididas ganhas, principalmente pelo alto, mas no geral seus números estão dentro da média dos outros defensores. Comete poucos erros, mas faz muitas faltas e tem alto número de amarelos. But the second time I have control the match. Não dá pra dizer que Álvaro Barreal é ruim de bola. O ponta-direita até chegou a empolgar o torcedor em meados de julho, quando teve uma boa sequência. Nesse mesmo período, o Cruzeiro se reforçou e ele acabou se lesionando, por consequência perdeu o espaço, ainda mais depois da chegada do Diniz. Apesar de ser bem dedicado às funções táticas, seus números não são bons. Você é safado. Tá bom. Você é safado. O Bartolomeu Jacinto, ou melhor, o zagueiro angolano Bastos, tem se destacado no Brasileirão. Já marcou 3 gols importantíssimos na campanha do clube. Trabalha bem com a bola nos pés e passa segurança ao torcedor quando o perigo chega em sua área. Em quase metade dos jogos em que esteve em campo, o Glorioso não sofreu gols. Você é ridículo! Volante de origem, Rodrigo Batalha foi se adaptando aos poucos na zaga do Galo para ajudar no sistema do Milito. Seus números defensivos são regulares, sem nenhum destaque específico. Vai muito bem nas disputas de bola, conecta bem passes longos, mas é muito indisciplinado. Very good, Steve Pinap. Antes de abrir a nossa ala de elite, quero lembrá-los que somos novos por aqui, mas temos como meta chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. Dá essa força pra gente e faça parte da Toca através da sua inscrição. Não esqueça de deixar o like e principalmente nos dizer quais são as suas impressões da tier list, assim como o próximo tema.
Alexandre Bernabei foi um dos jogadores que mais cresceu com a chegada de Roger Machado ao Internacional. O argentino tá amassando, tem um balanço de desempenho ofensivo e defensivo absurdo. E o principal, ele não comete erros. São 3 gols e 4 assistências em 19 jogos para um lateral esquerdo. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O volante da seleção paraguaia e do São Paulo, Damian Bobadilla, é um menino bem raçudo. Tem qualidade com a bola nos pés, está sempre marcando em cima e por isso tem bom número de desarmes. Seus passes curtos e longos são bons, mas já cometeu um erro que levou ao gol e tem pouca participação criativa. Merece ter mais minutos. Play very good. A contratação mais aleatória da temporada foi a de Yannick Bolasie. O congolês, que passou um bom tempo na Premier League, veio parar no Brasileirão. E não dá para dizer que decepcionou, pois teve grandes jogos, participou de diversos gols importantes, mas desperdiçou 11 oportunidades claras e peca no jogo coletivo. Você é moleque, você é safado. Outro jogador do Colorado que está em uma crescente é Rafael Borré, centroavante colombiano que demorou um pouco para engrenar, mas vem sendo um protagonista em diversas partidas. Algumas lesões atrapalharam seu ritmo, mas conseguiu marcar 8 gols em 19 jogos, além das 2 assistências. É o primeiro entre todos do Brasileirão em finalizações no alvo, mas lidera também o número de grandes chances perdidas. Do lado tricolor de Porto Alegre, um centroavante dinamarquês já mostrou para que veio. Braithwaite assinou com o Grêmio em agosto e já marcou 2 na estreia. Desde então, suas participações em gols são bem regulares. Tem sido uma boa surpresa. Jonathan Calleri não vem fazendo um bom Brasileirão, muito abaixo daquilo que é esperado de um jogador que é ídolo do São Paulo. Marcou apenas 5 gols em 27 jogos, perdeu 8 chances claras, tem baixo número de finalizações, mas continua forte no jogo aéreo. Você é safado. Tá bom. Você é safado. Se um dia foi o grande artilheiro do futebol brasileiro, hoje Germán Cano vive um momento terrível. Marcou apenas 3 gols em 22 jogos. Apesar de ter um número relativamente bom de finalizações no alvo, perdeu 7 chances claras de gol e todo o resto está bem abaixo. Cabeça de bag, canela de ambu. Depois da saída de Cuca do comando técnico, o Furacão entrou em declínio no Campeonato Brasileiro e vive uma luta perigosa contra o rebaixamento. Um dos bons jogadores que perdeu muito espaço nesse meio tempo foi Agustín Canóbio. O ponta-direita uruguaio não tem números expressivos. Você é safado. Tá bom. Você é safado. Outro rolê aleatório foi a chegada de Joel Campbell, conhecido por suas aparições pela seleção da Costa Rica. O ponta joga nos 2 lados do campo, mas dentro das 9 partidas que disputou, ainda não mostrou muita coisa. Vale lembrar que joga em um time que já não tem mais nenhuma ambição no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, poderia ter feito mais. Bate de pé de rato! Um dos meias mais completos atuando no futebol brasileiro é Franco Cristaldo. No Grêmio se mostrou muito competente na criação, mas sua principal característica é a tomada de decisão. Algo difícil de mensurar por números, mas que faz muita diferença no jogo coletivo do time. Nico de la Cruz começou o Brasileirão voando, mas aos poucos, as lesões musculares crônicas que sofre desde os tempos de River atrapalharam a sua sequência. Jogou poucas partidas, mas sempre com muita contribuição. Vale destacar seus passes decisivos e chances criadas. Memphis joga demais. Em apenas 7 partidas disputadas, marcou 3 gols e contribuiu com uma assistência. Tem números bons em finalizações no alvo, é bem participativo na fase criativa e muito decisivo. É notável que ainda está se adaptando e pegando ritmo, mas já mostrou que não veio curtir férias no Brasil. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. No Brasileirão, o melhor jogador do time que fez o pacto é Lucas Esquivel. Mesmo com todos os problemas que citamos, esse menino sempre entregou muito. Vai bem na defesa e melhor ainda no apoio no ataque. Em termos gerais, seus números são bem interessantes. Ouso dizer que este é o melhor gringo atuando no Brasileirão atualmente. E vou além, acredito que até quem não suporta o Corinthians será obrigado a concordar. Rodrigo Garro é literalmente insano, muito criativo e seu estilo de jogo lembra muito os camisas 10 antigos. Em números, não dá nem para listar todos os quesitos em que lidera entre todos os jogadores da competição. Ele é a prova de que o Moneyball é a forma mais eficaz de se contratar no futebol. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
Gustavo Gomes se consolidou como um dos melhores zagueiros atuando no Brasil já faz um tempo. É um jogador consistente. Quando está em campo, a média de gols sofridos pelo Palmeiras reduz drasticamente. Comete poucos erros, tem bons índices nas disputas de bola e vai bem com ela nos pés. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Flaco começou o ano voando, jogou demais no Paulistão e levou esse futebol para o começo do Brasileirão. Porém, teve muitas oscilações ao longo da temporada. Partidas que vai muito bem, faz seus gols e contribuiu com o time, outras que fica apagado. Isso reflete muito em seus números, pois apesar da boa média de finalizações, perdeu uma quantidade enorme de chances claras. Outro jogador que começou o Brasileirão muito bem, mas decaiu de forma vertiginosa, foi Martim Lucero, centroavante do Fortaleza. Desde que retornou de uma lesão em julho, não balançou mais as redes pelo campeonato. Em termos gerais, seus números não são legais. Você é safado. Tá bom. Você é safado. Não dá para dizer que o goleiro veterano gerou aquela expectativa no Imortal Gaúcho, mas Agustin Marquezin foi mostrando ao longo do ano porque vem sendo um dos melhores entre todos os outros na posição dentro do Brasileirão. Ótimo índice de defesas por jogo, impecável nas saídas e conseguiu manter o Grêmio 7 jogos sem sofrer gols. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Gonzalo Mastriani nunca foi um titular com sequência durante a temporada do Furacão. É verdade que foi um ano de lesões, mas seu último gol pelo clube no Brasileirão aconteceu lá em junho, frustrando as expectativas do torcedor que esperava dele o artilheiro de outros tempos. Cabeça de bag, canela de ambu. Outro excelente gringo que chegou no Palmeiras foi Aníbal Moreno. O volante é um dos caras que mais recupera bolas no campeonato, além de se fazer sempre presente na marcação, ciscando o tornozelo de quem se atreve a chegar no campo defensivo do Verdão. Você é ridículo! Apesar da idade, é muito bom ter craques como Payet jogando no Brasil. É verdade que ele já não consegue mais entregar tanto quanto em outros tempos, pois no campeonato, suas participações não são brilhantes. Chutou pouco, criou pouco. Infelizmente, seus números estão bem abaixo do esperado. Você é safado. Tá bom. Você é safado. Mais um jogador que está rendendo muito abaixo do esperado é Carlos de Penha, meia ofensivo do Bahia. Não cria, não chuta e seus números são bem ruinzinhos. Bota de pé de rato! Um dos craques da campanha brilhante que faz o Fortaleza nesse Brasileirão é Tomás Pochettino, um dos meias que mais criou chances claras, bom índice de passes decisivos e tem ótima contribuição em gols. Você é ridículo! Eric Pulgar cumpre bem suas funções defensivas como volante do Flamengo. Tem alto número de desarmes e comete poucas faltas, mas em outros aspectos, seus números ficam bem na média de outros volantes do Brasileirão. Perdeu 4 chances claras de gol e, no geral, nada chama muito a atenção. Richard Rios vive em uma montanha-russa. Às vezes vai muito bem, às vezes vai mal. Assim como o Flaco, quando está com apetite, é brilhante e contribui muito com a equipe, mas tem vezes que se desconecta do jogo e toma más decisões. Sem dúvidas, ele é muito bom de bola. No geral, sua temporada é boa, mas precisa ser mais consistente. Goleiro do Inter e da seleção uruguaia, Sérgio Rocher está vivendo uma ótima fase. É um dos que menos sofreu gols por partidas, além dos 7 confrontos em que suas redes não balançaram. Sólido. Você é ridículo! A excelente contratação feita pelo Bahia já começou a dar seus resultados em campo. É um menino muito jovem, mas extremamente promissor. Depois de um momento de adaptação, vem fazendo seus gols e contribuindo com assistências nas últimas partidas. Fique de olho nele. Lucas Romero é muito bom na marcação, tem alto número de desarmes, ganha a maioria das suas disputas de bola e vai bem nos passes. Não tem tanta participação na fase de ataque, a não ser com sua distribuição de jogo e mobilidade. Agustin Rossi, o goleiro argentino do Flamengo, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Defendeu 2 pênaltis, tem números regulares de gols sofridos por jogo e gols evitados. Também ficou 7 jogos sem sofrer gols dos 31 que disputou. Um dos grandes destaques da temporada do Botafogo é o meia venezuelano Jefferson Savarino. Na criação, é sem dúvidas um dos melhores camisa 10 do Brasileirão. Vai bem em praticamente todos os quesitos ofensivos e também tem sua contribuição no sistema de pressão alta. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite.
Ele chegou a empolgar os tricolores, mas logo caiu de produção junto com o resto do time. Kevin Serna é outro bom jogador, atua nas pontas, mas que está vivendo essa fase de oscilação. Não há nada que possamos destacar. Você é safado. Tá bom. Você é safado. Apesar de muito jovem, Juan Sforza ainda não se firmou como titular no elenco do Vasco. Mas se olhar para os seus números, entenderá por que ainda não está preparado para tamanha responsabilidade. Não comete grandes erros, mas também não contribui muito com a equipe, acaba sendo aquele cara que participa pouco e precisa mostrar mais. Cabeça de bag, canela de ambu. Soteldo joga muito, isso não tenha dúvidas. Porém, não é de hoje que dá muito trabalho para a comissão técnica e várias vezes desaparece em campo. Apesar de ser baixinho, seu brilho é grande. Poderia ser facilmente um dos melhores, mas não está canalizando 100% do seu esforço no futebol. Você é ridículo! Não dá para dizer que Félix Torres, zagueiro do Timão e da seleção equatoriana, passa aquela segurança na defesa. Às vezes, dá uma bambeada nas pernas, sofre alguns dribles, erra saídas de bola, mas, olhando apenas suas atuações no Brasileirão, nota-se que seus números são bem regulares, nem ruins, nem muito bons. Very good. Eu não sei se o torcedor do Colorado ama ou odeia esse atacante, pois Ener Valencia ainda não engrenou no campeonato. Marcou apenas 2 gols em 19 jogos, não contribuiu quase nada criativamente, além de ter desperdiçado grandes chances. Cabeça de bag, canela de ambu. Os números de Eduardo Vargas são surpreendentes, pois tem pouquíssimos minutos em campo, mas toda vez que entrou, deu conta do recado. Foram 7 gols em 19 jogos, sendo que em apenas 7 foi titular, com média de 38 minutos por jogo. Isso faz dele o atacante com a maior frequência de gols por minuto. Você é ridículo! Chegou a hora de falar do Vegete, sempre muito decisivo para o Vasco, mas que vive momentos de altos e baixos. Só que a impressão que passa analisando brutalmente seus números no Brasileirão é que, no geral, assim como Caleri e Lucero, ficou abaixo do esperado. O Pirata tem um dos maiores índices de finalizações no alvo, mas também é um dos líderes nas grandes chances perdidas. Very good. Lucas Villalba começou a temporada bem mal pelo Cruzeiro, mas aos poucos o zagueiro foi ganhando mais ritmo e minutos, tendo uma evolução significativa nos últimos jogos. Acredito que continuará jogando bem nessa reta final, mas se for pegar apenas o recorte proposto, tá devendo. Você é safado. Tá bom. Você é safado. No Brasileirão, a performance de Matias Zaracho não é legal. Apesar das lesões sérias, foi muito abaixo do que já entregou em outros tempos. Não criou nada, finalizou pouco e, no geral, precisa recuperar o ritmo. Se você gostou deste formato misturando números e tier list, saiba que temos outro vídeo desses analisando o começo de temporada dos BRs na Premier League. Cabeça de bag, canela de ambu.